Olá, nós vamos apresentar o nosso segundo capítulo do livro sobre a abolição da escravidão em Mossoró. E esse capítulo, ele tem como título A Abolição da Escravidão em Mossoró. Esse capítulo, ele leva o leitor a compreender como a abolição foi construída de uma maneira geral até chegar em Mossoró. E ele está dividido em 3 tópicos: a trajetória da abolição dos escravos em Mossoró, a liberdade abolicionista quando ela explode em Mossoró, e o terceiro item, as ideias e cenários onde houve justamente toda a produção, toda a construção da abolição em Mossoró. Nós situamos esse capítulo, digamos assim, com um recorte histórico-cronológico. Ele está centrado basicamente no século XIX. E por que isso? Porque o século XIX no Brasil ganha uma importância muito grande com a vinda da família real para cá. Em 1810, a família real chega ao Brasil e o Rio de Janeiro se transforma. A cidade mais importante do Brasil ganha vida, digamos assim, ganha movimento, ganha evolução. E obviamente que no sentido e no âmbito mundial, alguns países já questionavam a abolição, já não aceitavam mais o trabalho escravo da forma como ele tinha sido construído e como ele permanecia em alguns países e obviamente no Brasil. E um desses países é a Inglaterra. Então a gente faz uma abordagem muito significativa nesse capítulo, colocando as relações que a Inglaterra teve com o Brasil e as pressões que os ingleses fizeram para o Brasil abolir a escravidão. A Inglaterra cria certas leis que vai pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. Então surgem divergências internas, e nós vamos abordar nesse capítulo os responsáveis, as pessoas que se interessaram para que a abolição chegasse ao seu final. Nós temos vários movimentos que pressionavam o governo imperial, já após a independência, obviamente, a acabar com a escravidão. E começam a surgir as leis. Nós sabemos que as leis pró-abolição da escravidão, elas foram paulatinas, elas foram gradativas. E por que isso aconteceu? Nós analisamos um pouco essas questões nesse capítulo. Nós temos também fatores marcantes que impulsionaram o processo abolicionista para que essas ideias se espalhassem no Brasil. Como, por exemplo, o fim do tráfico negreiro em 1850 estabelece-se uma lei para acabar com o tráfico. Mas ele continua, mas a lei está estabelecendo o fim do tráfico. E o movimento abolicionista ganha vulto. Então, essas ideias chegam a alguns locais onde a abolição já estava com seus dias contados, que a escravidão não era mais a mão de obra mais importante, e a gente situa Mossoró nesse contexto. Como Mossoró construiu esse processo abolicionista? Quais foram os fatores que levaram Mossoró, os moçoroenses, a decretar a abolição 5 anos antes da Lei Áurea? Nós analisamos esse processo e tem alguns pontos importantes para a gente colocar. Mossoró nunca teve grande número de escravos. A produção agrícola, baseada na pecuária, no algodão, na carne seca, no sal, nunca teve a mão de obra escrava que fosse a principal utilizada nesse processo de produção. Por outro lado, Mossoró
em 1860, já era um empório comercial. Então, as relações de Mossoró com Fortaleza vai gerar e vai impulsionar esse movimento abolicionista. É aí que nós citamos as circunstâncias internas que fizeram com que Mossoró dimensionasse o seu processo abolicionista. Fortaleza, o Ceará em si, já estava também comungando e alimentando ideias abolicionistas. É tanto que um fato é muito significativo: o porto de Fortaleza era de onde saíam os escravos para o sul do país, num processo que se chamou de tráfico interno de escravos. Os escravos do norte e nordeste vinham para o porto de Fortaleza e de lá seguiam para a região sul-sudeste, principalmente a região sudeste, que era produtora de café, o principal produto de exportação do Brasil nessa época. Então nós fazemos uma abordagem sobre isso nesse capítulo, mostrando essas relações internas com as ideologias que chegam do Rio de Janeiro e de outros pontos do país, onde os intelectuais, onde os ideólogos já buscavam acabar com a escravidão no Brasil. Com o fechamento do porto de Fortaleza ao tráfico negreiro, o Ceará ganha importância no processo abolicionista e, obviamente, esse processo vai influenciar os moçoroenses. Esse é o segundo item do nosso capítulo. A liberdade abolicionista explode em Mossoró. Então, em 1880, a década de 80, ganha vulto nesse sentido, no início da década de 80, o movimento abolicionista. Então, cria-se todo um contexto na cidade de Mossoró, em Fortaleza, ideias que vêm de lá para cá com os comerciantes. Como eu disse, a relação comercial era muito forte e esses comerciantes vão ser os propulsores desse processo abolicionista. E é claro que Mossoró vai alavancar esse processo junto com Fortaleza. E o último item do capítulo trata sobre as ideias e cenários na reconstrução do fato histórico. Então, essas ideias e esses cenários foram criados em Mossoró e tem um dado muito importante que a gente precisa estabelecer: a participação da maçonaria, que foi uma instituição muito importante nesse processo de escravidão em Mossoró. Mossoró cria uma sociedade abolicionista, Mossoró fomenta essas ideias abolicionistas e o processo abolicionista ganha vulto em Mossoró. Após a abolição, os moçoroenses, 5 anos da Lei Áurea, Mossoró fazendo a abolição, é lógico que foi festa, comemorações, e os moçoroenses se preocuparam em criar alguns símbolos, criar alguma marca, digamos assim, para que esse fato histórico continuasse na memória da sociedade. Então nós temos e tratamos nesse capítulo de uma simbologia que começou a ser criada para dar importância a esse fato histórico. E encerramos o capítulo justamente tratando dessas criações que vai fazer com que a abolição da escravidão permaneça na memória social. Eu gostaria de chamar a atenção, no final dessa explanação sobre o segundo capítulo, que nele nós temos algumas terminologias ou alguns conceitos históricos que são muito significativos, que principalmente o professor de História leve em consideração. A exemplo de lugares de memória. A partir desse momento, quando a abolição é feita em Mossoró, o poder executivo, junto com a maçonaria e outras instituições, inicia um processo de criar lugares de memória nessa cidade, onde está emblematicamente demonstrado
que aquele fato histórico se tornou importante na sociedade moçoroense. Nós trabalhamos nesse capítulo com um campo da história também, que eu chamo a atenção do professor de história, a chamada história oral. São entrevistas que nós iniciamos e que elas vão ser citadas, os personagens que nos deram entrevista, nos 2 últimos capítulos também. Então a história oral faz parte desse processo da nossa pesquisa e se torna importante que o professor preste atenção a essas entrevistas, aonde as pessoas vão dizer o que pensam sobre o fato histórico. Nós também tratamos nesse capítulo sobre o processo de alforria. Como foi que deu-se o processo de alforria no Brasil e em Mossoró? Quem alforriava os escravos? Existiam proprietários de escravos que faziam alforria? Os próprios escravos criaram condições de fazer alforria? Nós tratamos dessas questões também nesse capítulo. E aí nós também, emblematicamente, levamos em consideração e pensamos algumas coisas sobre as simbologias que começam a ser criadas na cidade de Mossoró para documentar esse fato histórico. No sentido geral, esse capítulo é um capítulo onde a história está contextualizada no sentido geral e particular, fazendo com que o leitor compreenda como se deu o processo abolicionista no Brasil, como ele chegou em Mossoró e como Mossoró fez a abolição 5 anos da Lei Áurea. Curta no YouTube esse conteúdo, comente, compartilhe, dialogue comigo. Nos veremos no próximo capítulo.